galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com a imprensa preocupada com autoritarismo e censura. Gente, é inquestionável que desde que Elon Musk apareceu comentando algumas coisas, não se fala de outro assunto no país. Só que o que chama atenção e nos faz refletir é que tudo que ele apontou, em tese, não é novo. Todo mundo já tinha escutado um pouco, todo mundo já tinha visto pessoas expondo as informações do Elon Musk. Talvez ele trouxe assim um outro exemplo, um exemplo um pouco mais específico, mas nada a ponto de você arrancar os cabelos. E isso levanta alguns questionamentos. A imprensa, nas últimas horas, seguiu publicando uma série de notas críticas ao estado de coisas do Brasil. Será que teremos uma mudança? Eu não sei. O que eu sei é que eu quero começar o vídeo mostrando para vocês mais algumas matérias bem interessantes publicadas na Veja, no Estadão, a Folha de São Paulo e até no Washington Post, para depois eu mostrar para vocês uma nota que eu fiquei, não vou dizer maravilhado, mas eu fiquei bem contente de ver esse tipo de nota. É uma nota diferente. Ela não é uma matéria de opinião, ela não é um editorial, ela não é uma reportagem. Vocês vão entender. É a imprensa falando da própria imprensa. E eu acho isso bem interessante. Eu não quero adiantar muita coisa, mas eu acho que a matéria mais importante, talvez, do vídeo de hoje foi publicada por quem? Não vou falar. Espero que dê tempo de comentar algumas coisinhas do desgoverno, do Dilma, da sua nora aí, que apareceu com algumas informações aí interessantíssimas sobre o caso dela aí, que tava muito bem, né, com o filho do Dilma. E mais algumas coisinhas que rolaram nas redes sociais. E o último tema acho que nem vai dar, mas são algumas brigas aí que estão rolando na esquerda. E depois desta longa introdução, antes de mostrar algumas notas críticas do consórcio, duas bem rapidinhas, vindo lá de cima dos nossos grandes ministros. Engajamento antidemocrático é para ganhar dinheiro, diz o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo. É mais uma daquelas falas que eu fico meio preocupado, porque eu sinto que as pessoas não conseguem entender que esse tipo de posicionamento não resolve nada. Você pode falar, beleza, todo mundo deveria ter teoria de falar, só que esse tipo de nota aqui, ela fica soando até como um ataque. E eu acho que essa nota deixa as pessoas ainda mais chateadas com o que está acontecendo no Brasil, que já é uma situação bem complicada, porque a própria imprensa vem pontuando isso. Aí diz que a declaração foi dada à imprensa durante a aplicação do Exame Nacional da Magistratura em Belo Horizonte, no domingo, enquanto comentava sobre a discussão que o mundo inteiro está travando sobre a questão democrática. Olha que safadeza da Veja, né? Não, questão o mundo não tem nada a ver de questão democrática, né? Não é sobre isso. O que existe é o interesse notório, principalmente dos liberais progressistas globalistas, em censurar vozes, fazer com que o mundo volte ao passado, onde William Bonner fala e você só escuta sem poder falar nada. Em que, segundo o ministro, uma articulação global de grupos que potencializam ataques às instituições e precisam ser enfrentados. E a imprensa vai falar sobre isso, de forma crítica, de forma pontuando que a liberdade precisa ser preservada. Mas a última aqui também. Hoje de manhã, 4 da manhã, Rafael Moraes Moura, que escreve na conta da Malu Gaspar, lá no jornal o Globo, nos conta que o grupo dele, ministro, você sabe quem, quer caçar senador bolsonarista no TSE. Quem? Jorge Seife. Aí tá ali, né? A ala, além do ministro, tem sinalizado nos bastidores a intenção de votar pela cassação do Jorge Seife. A matéria traz mais informações, mas não explica muito bem por que eles querem caçar. Mas é isso, né? É o Brasil, não custa informar. Vamos ver os próximos episódios disso daí. E vamos entrar nas críticas, que foram muitas. Teve uma matéria a matéria mais interessante é do próximo tema. Desse tema aqui de críticas, eu acho que a do Estadão, do Carlos Alberto de Franco, ela traz um ponto que até então ninguém colocou. Assim como o editorial da Folha de São Paulo, que foi amplamente discutido ontem, foi motivo aí de grandes embates, para mim é a primeira vez que eu me recordo que de forma extremamente clara assume que existe censura no Brasil, assim, assume e pede para parar, é a primeira vez, porque ainda estava naquele âmbito, não, o clima está meio ruim, dessa vez não tem mais o clima está meio ruim, não, tem censura, isso é legal, tem que acabar.
A nota aí de Franco traz um novo elemento, muito complicado esse novo elemento dele. Eu acho que essa turma aí do jornalismo agora não tá com noção do que eles estão escrevendo. Mas eu vou mostrar, né? Eu não me responsabilizo porque a turma do Estadão disse. Nem pelo que a Lígia Maria escreveu, a esquerda que apoia a censura. E ela já deixa bem claro ali, ó, que não é preciso ser fã de Elon Musk ou bolsonarista para perceber que o judiciário ultrapassa limites em decisões sobre liberdade de expressão. E pior, né? Além da esquerda apoiar, você tem os isentões. Você vê que Nando Moura tá puxando aí o trenzinho do cancelamento e da perseguição contra a direita. As pessoas, elas se tomaram pelo ódio de um ponto que estão cegas. O cara não liga mais pra nada. Ganhou muito dinheiro, vive muito bem, tem bons carros. E aí, né? Ele tá nem aí. Faz o que quiser aí. Ele só quer ver as pessoas que ele não gosta destruídas. Mas independente disso, a Lígia Maria começa com a frase, aspas, se você nunca pensou em destruir porta-aviões, mandar pelos ares paióis de munição, né, destruir o palácio do governo, cuidado. Você pode vir a ser preso a qualquer instante. E assim começava o artigo da revista Pif Paf, publicada por Milô Fernandes em 1964, sobre a prisão do cartunista Cláudius pelas forças de segurança da ditadura militar. Mas então, qual seria o motivo da detenção? Já que ele não pensou em fazer nada de errado. Aí o texto escancara o aspecto surrealista dos regimes autoritários. Nem você, nem eles, sabe por que você foi preso. Por isso, uma das bases do Estado democrático de direito é a transparência das decisões judiciais que garante o direito ao contraditório exigido pelo devido processo legal. Saber por que está sendo processado. O cidadão precisa saber por que é investigado ou punido. A razão é evidente: evitar abusos de autoridade, evitar ou proteger o indivíduo do poder de polícia estatal. Esse princípio, contudo, tem sido infringido por decisões do Supremo, muitas delas monocráticas, em casos envolvendo liberdade de expressão, notadamente sob o comando de vocês sabem quem. Não se sabe quantas contas das redes sociais foram bloqueadas, nem a justificativa para tal censura. Sim, censura. Mais uma vez, afirmando com todas as letras que estamos diante de censura. Já está começando a se transformar em um consenso. A janela de Overton está se movimentando. Estou usando inclusive essa fala porque o Elon Musk falou isso ontem, né? Consigo sentir os ares da janela de Overton se movimentando. A turminha que antes era apreciada. Realmente a janela de Overton tá movimentando. Você olha o judiciário, antigamente era idolatrado, aí passou para ser apreciado, começou a ser visto de maneira relativamente cética, depois de maneira meio que indesejada, depois preocupante, depois, olha, tá ruim, agora já tá censura. Você não é sair da idolatria para censura em um único degrau. É tipo a avaliação do governo, né? Um governo para você, ele não sai de ótimo para horrível numa virada de chave. De ótimo cai para bom, regular, ruim, péssimo. Tem as gradações. Censura, sim, censura. Remover conteúdo criminoso já publicado é diferente de proibir alguém de publicar. E numa democracia digna do nome, ninguém pode ser proibido de escrever ou falar. A falta de transparência nas decisões soma-se à precariedade na caracterização dos crimes. Punir palavras que promovam ataque à democracia, por exemplo, é uma vaguidão descomunal. O que é isso? O que é isso? E eu gostei desse questionamento, porque é uma coisa que eu faço questão de bater na tecla. Todas as notas da imprensa, elas sempre são assim muito genéricas. Não, temos que proteger a democracia dos ataques. Que ataques? Explica quais são esses ataques. E é importante questionar isso. Quero muito mostrar para vocês uma nota que saiu ontem, mas a gente ia chegar lá. Não é preciso gostar de Elon Musk para perceber que é algo muito errado, rapaz. Na forma como o judiciário, o TSE e o ministro têm lidado com a liberdade de expressão nos últimos anos. Também não é preciso ser bolsonarista para criticar as cortes.
A esquerda democrática, como a da PIF-PAF, sempre apontou abusos do poder judiciário e defendeu a liberdade de expressão, mas parece que agora resolveu vilipendiar sua história por motivação partidária rasteira. Rasteira não, né? Em quais posições eles estão? E os liberais, eles estão felizes? Eles estão muito de boa, né? A política econômica está sendo guiada do jeitinho que eles queriam. Do jeitinho que eles queriam. Estão muito bem de vida. Então, eu não acho que é algo rasteiro. Eu acho que eles estão muito bem, diga-se de passagem, com muitos poderes nas mãos. Quem tá achando ruim é quem não tá mamando. Aí vem o Carlos Alberto de Franco, que sobe o tom ainda mais. E traz um elemento novo na análise que até então não vi ninguém colocando. E aí a gente vai comentar sobre isso. Aí fiquei olhando e falei, rapaz, olha essa treta aí, viu? Isso é treta. Tá tretoso. Aí tá ali, né? STF, democracia e golpe. 3 palavras que recorrentemente estão nas notas na boca do povo. Bons propósitos não justificam o recurso a meios ilegais ou antiéticos. É a isso que, infelizmente, estamos assistindo no Brasil. A cada dia surgem novos sinais de abuso em nome da defesa da democracia. Não se protege a Constituição violando-a, nem se fortalece o Estado de Direito sem o devido processo legal. Não julgo intenções, mas eu analiso fatos. O ativismo intenso de um ministro do Supremo, respaldado pelo silêncio cúmplice ou a omissão irresponsável de seus pares, tem gerado aqui lá fora a percepção de forte insegurança jurídica, politização do judiciário e crescente comprometimento da própria democracia. Os desvios, creio, começaram já vão lá 5 anos. A Corte passou a conduzir inquéritos secretos e excessivamente elásticos para apurar fake news. Essa afirmação aqui, ela também está bem recorrente. Já está virando um consenso que os inquéritos, rapaz, não dá mais. Não dá mais. Já está virando um consenso. Mesmo os veículos de imprensa que apoiaram os inquéritos não aguentam mais. Nas mesmas condições, como bem lembrou o editorial do Estadão, estarão inquéritos contra as milícias digitais e as manifestações de vandalismo do 8 de janeiro, e isso sob a justificativa da excepcionalidade, hermenêuticas extensivas e fundamentações heterodoxas motivaram censuras, bloqueio de contas, quebra de sigilos bancários, telemáticos, multas exorbitantes, indiciamentos e prisões preventivas no atacado. Mas a coisa não para aí. A cada dia, talvez para manter a corda permanentemente esticada, temos uma novidade pouco amigável com a democracia. Recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral de determinar por meio de uma resolução que as plataformas digitais poderão ser punidas caso não tirem do ar conteúdos considerados prejudiciais à lisura das próximas eleições. E também foi motivo de muitos questionamentos, né, essa resolução. E isso representa mais um ataque frontal ao marco civil da internet, à liberdade de expressão, de costas para a Constituição. Em mais um movimento autoritário, o TSE avança na censura prévia. O Marco Civil da Internet está em vigor há 10 anos e prevê a responsabilização dos provedores somente mediante ordem judicial específica, ou seja, quando o juiz determina a remoção de um conteúdo e a plataforma não cumpre a decisão. O cara tá lá, ó, esse conteúdo, link tal, twitter.com/, bota lá os numerozinhos, né, do ID do post, tem que sair do ar. O cara tem lá o tempo para cumprir a decisão, não cumpre, aí você é punido. Agora não tá bem assim. Agora a Corte invade a competência exclusiva do Congresso para legislar sobre temas como fake news, discurso de ódio, etc. O ministro aposentado do Supremo e ex-presidente do TSE, o Marco Aurélio Mello, vem alertando em sucessivas entrevistas à imprensa sobre a necessidade da Corte Eleitoral se ater neste ano a sua função básica de coordenar a eleição. Cara, deixa lá. Tá demais, gente. Bota a mão na consciência. Para ele, as resoluções emitidas pela Corte para regulamentar as eleições de 24 implicarão retrocessos à democracia, pois os regramentos estariam sendo ditados sem respeitar os limites do judiciário definidos pela Constituição. E os artífices do modelo autoritário
fecham o cerco a qualquer crítica ou comentário que, mesmo indiretamente, possa atingir seu poder abusivo e inconstitucional. Como também lembrou o editorial do Estadão, antes mesmo da apuração de um bate-boca envolvendo o ministro e seus familiares em Roma, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje está no Supremo, declarou que o assédio poderia ser tipificado como crime contra o Estado Democrático de Direito. Lula sentenciou que o suspeito era um animal selvagem, prometeu extirpar essa gente que renasceu no neofascismo. O Supremo assumiu a jurisdição de um caso típico de primeira instância e despachou mandados de busca e apreensão na investigação da PF por suposta tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O que é que tem a ver isso numa confusão em aeroporto? Até agora ninguém entendeu muito bem. E o Carlos Alberto de Franco, lá no Estadão, diz que um óbvio absurdo que ameaça a se normalizar, né? Conclui o editorial. Outro exemplo. Amigo leitor, no ofício de 27 de março, foi agora, mês passado, o ministro do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, ele pediu que a Polícia Federal investigue um cidadão brasileiro. Quem? Estava lá no aeroporto, não o ministro, estava numa conexão, Brasil-Berlim, ou foi Berlim-Brasil, não lembro se estava vindo ou voltando. Ele veio investigar esse brasileiro, né, que teria dito algumas palavras desagradáveis no aeroporto de Lisboa, onde ele fazia uma conexão durante a viagem entre Brasília e Berlim. O que teria dito de tão grave? Segundo o relato do próprio ministro, as terríveis palavras que ele não suportou ouvir foram: vamos olhar as ofensas contra o Estado Democrático e Direito. Gilmar, bom, já começou errado, chamou de ministro, chamou pelo primeiro nome, no mínimo tinha que ser senhor e o nome da família. Regras de etiqueta, ataque à democracia. Já começou com ataque à democracia. Você, mais uma vez, você, como é você? No mínimo, Vossa Excelência. No mínimo, senhor. O ideal é Vossa Excelência. Então, ministro, Vossa Excelência já sabe, mas não custa lembrar. Só dizer que, de novo, não é você, Vossa Excelência e o Supremo são uma vergonha para o Brasil e para todo o povo de bem. Só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como, mais uma vez, usou você. Então, total falta de respeito, um claro ataque às instituições, a democracia está em risco, o cara sequer sabe utilizar o Vossa Excelência. Por fim, inacreditável, o homem ainda publicou nas mídias sociais o vídeo do ocorrido. Realmente, isso é um absurdo. Inaceitável isso. Inaceitável. Aí, esse texto ele fica interessante quando ele termina. Teve todo esse começo que vem pontuando alguma coisa. Acho que o de Franco quer colocar um ponto. Vou botar aqui minha opinião, né? O que é que eu acho que passa na cabeça de qualquer nota dessas que é críticas? Você tem que ter um início, meio e fim, né? Uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Uma missão de desenvolvimento 1 e 2. Eu acho que na introdução você tenta pegar algum problema do que está acontecendo, ou seja, o clima no Brasil está ruim, etc. Tudo mais, você pontua. No desenvolvimento 1, você tenta trazer uma espécie de retrospectiva histórica mínima para aquele leitor que nunca se deparou com o que está acontecendo no Brasil, que ele não sabe de nada, ele não sabe de nenhuma das críticas que as pessoas têm. Então você fornece um pouco de material, depois você dá um desenvolvimento para você mostrar como, olha, esse problema aqui, macular, recentemente aconteceu isso, e depois você chega na conclusão, você dá meio que um direcionamento e, sei lá, chamar o cara para refletir sobre alguma coisa. E aí que está o grande ponto. Veja só, qualquer crítica é encarada como um atentado à democracia. Não vimos isso nem nos piores momentos da ditadura. Até aqui ele já está falando, ó, o que a gente está vivendo agora é pior que a ditadura. Então, se é pior que no mínimo tem que ser uma ditadura. Se é pior do que uma ditadura, então no mínimo estamos na ditadura, para começar. O poderoso Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, foi carimbado na imprensa com um comentário nada lisonjeador, mais feio por dentro do que por fora. Uma alusão indelicada à feiura presidencial. O que aconteceu? Nada. Pois bem, hoje pode acontecer. Se você falar isso hoje, rapaz, e tudo em nome da defesa da democracia. É muito sério o que está acontecendo no Brasil.
Com o Congresso leniente, não obstante algumas exceções de parlamentares combativos, parte da imprensa surpreendentemente silenciosa, uma sociedade amedrontada e um judiciário politizado e fascinado com o poder. Caminhamos para um sistema claramente autoritário. E agora o grande finale. É literalmente a cereja do bolo. Fala-se muito em tentativa de golpe. Ele não estará em plena execução? Matéria do Estadão está colocando que está sendo dado um golpe no Brasil para a instalação de um regime autoritário. Meio tenso esse questionamento, né? Ainda mais se você fizer essa afirmação. Ele está sugerindo isso, né? Que talvez tenha um golpe sendo dado. Um golpe autoritário. Essa daqui é uma nova variante que eu ainda não tinha visto a imprensa brasileira utilizar. Ainda mais porque a imprensa adora apontar o dedo para Bolsonaro para chamar Bolsonaro de golpista. Agora eles estão falando que talvez, né? Fala-se tanto em golpe, mas talvez o golpe mesmo seja outro, né? Com outros autores. A observar. A observar. A observar. Esqueci que eu tirei fora de ordem. Mas só entender porque esse deveria vir primeiro. Falei para vocês que não só no Brasil, mas fora também muita gente está comentando. Saiu outra matéria no Washington Post. Fala que Elon Musk, né, ele resiste à censura brasileira. Eu quero ver aqui exatamente o que a Tsuki destacou. Ela coloca ali, ó. Tem alguém aí que está silenciando os oponentes de Lula por meses. Quem é, eu não sei. Convidando os brasileiros a delatar os seus vizinhos, né? Basicamente isso. Infelizmente, esse fato é desconhecido por uma parcela enorme da população. E essa é a força que precisamos conquistar. Talvez grande parte do problema que o Brasil vive é porque grande parte das pessoas não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está passando. Querendo ou não, é uma parcela ainda pequena, os brasileiros que acompanham as questões políticas, sabe, com a regularidade mínima, com aprofundamento mínimo, que se preocupam com temas que vão além da economia, sabe, aquele negócio assim muito beabá do dia a dia. Entender realmente o processo das coisas, ainda pequena. E talvez isso daí, se mudasse, né, seria um grande ponto de virada. E por que eu quis destacar isso daqui? Antes de trazer a matéria do Schuller. Na introdução do vídeo de hoje eu falei que, gente, nada do que o Elon Musk falou, e não é só a introdução do vídeo de hoje, não. Não é porque eu vi aqui o texto do Schuller que eu falei isso. No primeiro vídeo que eu fiz, após Elon Musk entrar na confusão, eu começo o vídeo com a imagem borrada, com uns tópicos, e só dá pra ver uma coisa que eu coloquei na frente, que é perguntando o seguinte: o que já podemos afirmar até agora? E eu chamava a colocar relativamente os pés no chão, vamos observar com calma, muito do que não atrapalha, falei várias coisas, e um desses pontos eu falava, ó, vamos olhar o que tá acontecendo, porque, querendo ou não, até o momento, é só uma denúncia, como várias outras, e não é uma denúncia assim, nova, etc, tudo mais. Só que aí, quando você pensa o que a Tsuki escreveu, né? Muita gente ainda não sabe o que está acontecendo no Brasil. E quando você olha ao ponto que a coisa chegou, quando o segundo homem mais rico do mundo, dono do Twitter e uma personalidade extremamente conhecida ao redor do mundo, tem muita gente rica, mas que você não conhece. O Elon Musk muita gente conhece. Ele é meio que um popstar, né? Ele é popstarzão. Então isso reverberou muito. Muita gente quis saber, gerou muito corte, muita matéria, muito print. Então, várias pessoas que talvez não estivessem percebendo o que se passa no Brasil, quando viram o Elon Musk falar, nossa, então não é maluquice bolsonarista, meu Deus. Talvez você possa ter tido este efeito. E aí, sob a luz desta análise, dessa direção, vejamos aqui o texto do Fernando Schuller, que ele fala assim, ó, a marcha da insensatez. Vivemos em um país onde cidadãos não podem defender uma mudança nas leis.
defender, por exemplo, algo similar à primeira emenda americana? É proibido? É crime? Para que tanta censura? Começou perguntando Elon Musk depois que o caldo entornou. A bronca de Musk, na sequência da revelação, pelo jornalista Schellenberger e das denúncias que todos de algum jeito já conhecemos, não denúncias novas, o Estado brasileiro querendo dados de usuários para saber quem divulga esta ou aquela hashtag, censura parlamentares, desmonetização e apagamento de contas e por aí vai. Os temas envolvidos são políticos, os personagens são políticos, não há muita novidade aí. A área jurídica da rede diz que não havia indício de ilegalidade naquelas opiniões, mas, obviamente, o conceito do que é legal ou ilegal se tornou bastante flexível, ao menos por aqui, nos últimos tempos. O direito líquido, me disse um colega, bem-humorado por esses dias. E quem sabe, nesse ponto, resida boa parte do problema. O imbróglio nessa confusão toda não é o Elon Musk. Não é o Elon Musk, a pessoa dele. Ele não é o problema. Ronaldo Lemos matou a charada ao dizer que não cabia ao Estado brasileiro fazer todo esse alarde com as declarações de Musk. Bastaria agir na forma da lei, caso a empresa de fato cometer alguma ilegalidade. O problema é que as perguntas, alertas e denúncias do Elon Musk incomodaram. Porque furou a bolha. Pelo tom da imprensa, pela necessidade de rebater o que foi dito, rapaz, parece que o cara meio que furou uma bolha muito grande. Ele fez o papel daquele vizinho que, em um dia qualquer, diz que está acontecendo alguma coisa estranha naquela casa. Sejamos claros, o que ele diz sobre censura prévia, controle de opinião no país, basicamente, já sabemos. Quem já sabe? Quem acompanha a política. E fomos empurrando com a barriga. A diferença é que agora a coisa toda foi jogada no imenso ventilador. Isso daí que foi a grande, né? A grande girada de chave. Xingar Musk, chamar de menino mimado, né, drogado, extremista de direita, os impropérios de sempre, pode ser um bom divertimento, mas não passa de muito um truque. As perguntas que realmente importam dizem respeito a nós mesmos e a nossa democracia. E nós sabemos quais são. Há ou não há censura prévia no Brasil? Segundo a imprensa, sim. Desde esse fim de semana, foi reconhecido oficialmente que existe censura prévia. Há devido processo legal? Segundo a imprensa, a partir deste fim de semana, não está sendo respeitado. Acesso de advogado aos atos? Segundo a imprensa, também não há contento. E o que vamos fazer com os famosos inquéritos que já vão para mais de 5 anos? Bom, boa parte da imprensa está pedindo o fim deles. Ou arquiva ou apresenta a denúncia. Há uma fila de perguntas e nada disso tem a ver com Elon Musk. Nem vai ser resolvido por ele. Mas ele jogou no ventilador. O que me fascina dessa confusão toda é o choque entre duas histórias e duas culturas jurídicas. De um brilhante jurista, eu escutei que Musk faz isso porque ele sabe que está protegido pela primeira emenda. Bingo! É porque está sob a guarda das instituições da mais antiga democracia do planeta que Musk pode dizer o que pensa e dormir tranquilo. Aí ele dá-lhe um pequeno retrospectivo histórico. Do lado de cá, do Brasil, nós também temos a nossa tradição, nossas 7 constituições, nossas 2 longas ditaduras no século XX, de autoritarismo, o Brasil entende. Choque de culturas significa o seguinte: não há delito de opinião. Isso na tradição americana, né? Diferentemente do que acontece por aqui. Aí o Schuller relata, né? Vimos isso ainda no caso do Alan dos Santos. Depois de assistir a vídeos do sujeito, né, levados pela turma do lado de cá, o funcionário americano foi claro, são apenas palavras, né? Não deportou o cara. O Monark, meio que a mesma coisa. Ele fala, pô, Monark não, uma conversa sem nexo, defendeu uma parada lá, né? Quer agora banir o cara, multa milionária, do jeito tosco que ele defendeu a primeira emenda, de um jeito meio doido. O que o youtuber sugeriu na prática foi mudança na lei brasileira, da qual eu discordo, que é irrelevante. A pergunta é, vivemos em um país onde os cidadãos não podem defender uma mudança nas leis, defender, por exemplo, algo similar à primeira emenda americana? É este o país em que nós nos transformamos? Pois, por vezes, as pessoas me sugerem que não há muito sentido em falar tradição americana, que somos brasileiros e que por aqui
temos outra visão sobre liberdade de expressão. Eu discordo. Não me consta que teríamos sido feitos para o cangote. E tanto lá como aqui, as leis vedam a censura prévia e não reconhecem o delito de opinião. Também nós temos uma teoria de nossa Constituição, filha dos anos 80, e de seu desejo de garantir a liberdade e limitar o poder, de consagrar uma sociedade aberta, não a democracia de tutela, em que vamos nos convertendo. A extrema democracia feita de agentes de Estado bisbilhotando conversas no rádio, vídeos no YouTube, contas no Twitter, bate-papos no WhatsApp. Se esse será nosso destino, ou se andamos apenas num desvio de curso, é a pergunta a que devemos responder. Talvez nos falte um Holmes ou Madison lá atrás, ou quem sabe a grande tradição liberal, não sei. O fato é que nossa marcha da insensatez já foi longe demais. Sobre isso, no fundo, os alertas que nos são dados por estes dias, aos quais deveríamos prestar atenção. Aí, além dessa nota crítica, para mim teve uma nota que ela saiu, né, da caixinha. Não é essa. Não é essa. Calma. Isso aqui é mais uma nota. Separei aqui o impresso, né? Eu gosto dessa foto para falar do consórcio. Democracia, jornais, imprensa. São jornais que sustentam a nossa democracia. Então, ali temos matérias escritas por alguns jornalistas, articulistas, pensadores, acadêmicos. Aqui é editorial. Em nome do Estadão. E mais uma vez, né, representando o CNPJ da firma, o Estadão critica o Brasil. Hoje de manhã, 3 da manhã, tá começando a ficar até repetitivo. Mas eu faço questão de trazer todas. Principalmente essas notas mais duras. Teve outra nota meio crítica que foi publicada na Globo, não editorial, óbvio. Desconfiança ampla, geral e restrita. Lá vai o Estadão reclamar da desconfiança. O que nos conecta à primeira notícia no vídeo de hoje? Os constantes comentários que só fazem elevar a temperatura no Brasil, porque um lado acha que está sendo perseguido. Acha, né? Que não está, só acha. Vamos falar assim. A provável alteração de entendimento do Supremo sobre foro especial, né, foro privilegiado, deve resultar na extensão da jurisdição do Supremo sobre crimes praticados por agentes públicos, notadamente parlamentares, durante o exercício de sua função. Mesmo que seja outro desfecho deste julgamento, a iniciativa do tribunal e o momento em que adota dão mostra da desconfiança que preside as relações entre Supremo e Congresso. Eu acho que também tem desconfiança entre outros setores, tipo o povo. Mas tudo bem, vamos ficar Supremo e Congresso, porque entre Supremo e Executivo, aí não tem nada. Cada dia parecendo até que é uma coisa só, né? Lula e a turminha lá. Desconfiança aqui, de resto, permeia a sociedade brasileira em seus mais diferentes âmbitos nos últimos tempos. Agora concordei. Todo mundo está desconfiado. Desconfiança que também parece inspirar a conduta do tribunal nos intermináveis inquéritos das fake news e das milícias digitais. Por meio desses inquéritos, a Corte se arvora em juízo universal da defesa da democracia, concentrando em si o julgamento das mais variadas condutas de um sem número de agentes com ou sem mandato. Assim, o tribunal sinaliza sua desconfiança das instâncias judiciais ordinárias. E não é só nas relações entre instituições que a desconfiança vem reinando. Ela aparece há tempos na visão da população sobre suas elites. O povo tá olhando para as elites e tá vendo que a elite tá feliz, surfando e curtindo a vida doidado ao lado do Lula, membros do Conselhão. A novidade é que, depois do dia 8, também as elites têm nutrido a desconfiança no temor da população. E aí termina falando o editorial mais longo, mas que são os principais pontos. Onde há desconfiança, falta colaboração e sobra intolerância. No canteiro de desinformação e ódio das redes sociais, doses cavalares de desconfiança são administradas dia a dia, inclusive por nossos representantes políticos. E não será uma lei ou uma campanha publicitária oficial que, num passe de mágica, produzirá níveis maiores de confiança entre nós. Não é lei, não é campanha. E, bom, falar o que foi dito aí, vem sendo dito, eu acho que realmente só atrapalha, só piora. A política pouco pode fazer para elevar esses níveis, que ela, ao menos, pare de agir para reduzi-los ainda mais. Ou seja, pare de dar declarações polêmicas que só atrapalham.
Todo dia uma crítica, todo dia uma crítica. Rapaz, é Bolsonaro sair do consórcio, o país entra em convulsão. Não é que o país entra em convulsão, é que a convulsão vira notícia. Quando tem Bolsonaro, eles fingem que tá tudo bem. Porque eles enchem de Bolsonaro no noticiário 24 horas por dia. Sem Bolsonaro vira isso. E eu tô assim meio de cara, falo, cara, não é possível. Não vai surgir nada de Bolsonaro. Eu tô esperando, eu tô quase ansioso, sabe? Rapaz, vai ter alguma coisa, vai rolar alguma coisa. Vai rolar alguma coisa. Eles têm que colocar Bolsonaro no noticiário urgentemente. De preferência com alguma notícia negativa. A Andréa Sadi precisa fazer aquele escândalo que só ela pode fazer. Daniela Lima, ela tá com o celular, meu Deus, já perdendo a bateria. Ela nem desliga a tela, esperando receber a mensagem do WhatsApp. Não é possível. Ressuscitem Bolsonaro de alguma forma. Chegando quase onde eu quero chegar. Esse aqui é o último tweet, antes da gente entrar lá. Eu tava passando ontem no Twitter, você vê ali, ó, 8h37 da manhã, 8h37, Vilemigo coloca 3 editoriais. Folha, Estadão, Globo. Nós comentamos sobre o da Folha, sobre o Estadão, o da Globo não. Mas eu trouxe a nota do Dirceu, que é basicamente igualzinho ao editorial da Globo, né? Na Globo deixou o Dirceu publicar um texto pedindo censura. Aí o Vilemigo, em poucas palavras, pontua o seguinte: editoriais dos principais jornais brasileiros hoje. 2 criticam a censura promovida e o outro tenta te censurar. Adivinha qual? A Globo Lixo. A Globo Lixo, a Globo Lixo. O chamado jornalismo cidadão, o Elon Musk, inclusive, ele usa esse termo, né? Citizen Journalism. Acho que ele usou exatamente esse termo, né? Não sei se foi assim, na minha tradução assim, se foi outro termo, mas ele usou isso. Você vê que ele é bem marcado e tem muito na direita, como que a gente faz aqui, né? A gente pega, olha a matéria, destrincha ela, tintim por tintim, sai olhando as nuances, as palavras utilizadas. Quantas vezes a gente não comenta o seguinte, olha, pô, o cara fez uma crítica, a Folha de São Paulo falou que foi um ataque. Toda vez que algum bolsonarista fala algo é ataque, quando é lulista é gafe. Só que essas coisas, normalmente, elas só são apontadas pela turma da direita. A imprensa, ela segue tratando ela mesma como se não fosse um ator político. Porque a imprensa cobre a política fingindo que ela não é parte disso. Quando hoje, esse mundo digital que a gente vive, não tem mais como dissociar imprensa da política. Quantas movimentações por parte de políticos não acontecem em parceria com a imprensa? Vamos pegar uma bem recente, o Lira. O Lira acusando aí o Padilha das notícias falsas, publicadas onde, segundo o Lira não, né? Mas foram publicadas, as notícias que o Lira tá falando foram publicadas na coluna do Lauro Jardim. A imprensa não fala isso. Agora, ontem, se der tempo a gente vai comentar, quando circulou aí a questão, né, de um vídeo criticando a ex-nora do Lula, aí a imprensa pontua, foi no Brasil 247. Por quê? Porque o Brasil 247 não é considerado grande imprensa. Não é considerado jornalismo profissional, ainda que o Brasil 247 tenha muito mais honra do que a Globo. Tá nesse ponto. É triste. A Globo já tá pior do que o Brasil 247. Não é que o Brasil 247 melhorou, a Globo que piorou muito. Então, assim, são muitas coisas que vão acontecendo, né? Você vai observando aqui, observando acolá, e a imprensa finge que não tem nada rolando. Nada rolando. Gente, o Estadão, numa matéria do Marcelo Godoy, falou sobre o caso do Felipe Martins. O Estadão falou. Mas o Marcelo Godoy não falou qual foi o jornalista e qual o portal que inventou a história que o Felipe Martins saiu do Brasil. Já a Revista Oeste falou. Outro grupo de mídia, depois daqui, também falou. Foi o Guilherme Amado. Porque a imprensa, ela se preserva. Guilherme Amado já trabalhou na Globo. Trabalhou na época por muito tempo. Então tem que preservar os amigos. E isso não faz bem. Isso não faz bem e nem sempre foi assim. No Brasil já teve um tempo que tinha aquele momento que os jornalistas criticavam a si mesmos, vários portais. Vou até relembrar umas coisas hoje que a gente já comentou no mês de fevereiro. Senão hoje é dia 15, né? Tem Atlas. Vamos chegar lá também.
Vamos chegar lá também. Mas, chegando aqui o que eu tanto falei, que tanto cria alardes, parece até que a turma do Poder 360 estava seguindo o Vilimigo, porque o Vilimigo falou de manhã. Eu até achei engraçado. 8h37. Foi quase 8h27. Por 10 minutinhos não foi 12 horas cravado, né? O inverso. Mas tá aqui, né? 12 horas depois, o Poder 360 soltou uma nota muito interessante. Não é uma reportagem, né? Reportando o que está acontecendo. Não é uma análise. Por mais que pareça ser, né? Nota de opinião, não é um editorial. Isso daqui parece muito... eu classificaria como isso, como uma espécie de ombudsman. O que é o ombudsman? O ombudsman é aquele cara que dá pitaco no trabalho de jornalismo. Ele tá lá, né? A Folha é o seu ombudsman. O cara olha lá pra dar o pitaco, falar se você tá bem, tá ruim, etc. Tudo mais. É botar o dedo na cara do jornalista. É botar o dedo na cara. No consórcio, ninguém tá fazendo isso. Essa matéria aqui, eu falei, rapaz, que história é essa? E não é a primeira vez. Não é a primeira. Não é por isso que eu me animei. Quando teve o ato do dia 25, o Estadão, o Poder 360 fez uma matéria mais ou menos assim, mostrando como foi a cobertura da imprensa, algumas nuances, algumas coisas que eles deixaram de comentar. Se eu não me engano, no ato dos petistas, aquele ato fracassado do mês passado, eles também fizeram mais ou menos assim, tô na dúvida. Mas tá ali, ó. Jornais tradicionais sobem o tom contra o judiciário ministro. Folha e Estadão fizeram editoriais falando sobre o que seriam excessos em decisões do Supremo, quando é criticado. Globo defendeu o pé das fake news. Eu falei, rapaz, estão lendo o Vilimigo. Já sei quem é a fonte do Poder 360. Já sei quem é a fonte. É o Vilimigo. É o Vilimigo. Aí, olha que matéria interessante. Os tradicionais jornais impressos paulistas, Folha e Estado de São Paulo, publicaram neste fim de semana editoriais críticos à atuação do Supremo, a respeito como a corte reage a críticas e determina censura a algumas pessoas na internet. O Carioca, o Globo, fez um editorial a favor do projeto de lei que tentará coibir notícias falsas nas redes sociais. Aí ele sai, eu não coloquei a matéria toda, falando assim, Folha, quem é a Folha? A Folha é dos Frias, dona aqui também disso, daquilo outro. Aí sai dando assim um vislumbre, falando quem é a turma. Eu gostei, eu falei, pô, isso eu gosto. Eu gosto porque eu tento fazer isso. Tento mostrar de onde está vindo a informação. Dá aquele contexto histórico por trás da pessoa. Aí o Poder 360 fala assim, ó. No meio de seu editorial, entretanto, a Folha faz uma ressalva relevante. Aí coloca lá o parágrafo, né? Os direitos eleitorais poderiam eventualmente justificar medidas extremas como essa, né? O que foi feito. Aí o Poder 360 diz, ó. A Folha, com essa explicação, a Folha chancela, em certa medida, a atuação da Justiça, sobretudo do TSE, durante o período eleitoral impondo censura prévia. Isso é importante. É pontuar, olha, vocês aí, Folha de São Paulo, vocês estão criticando, mas vocês apoiam a censura. Dedo na cara, vocês apoiam a censura. Apesar do jornal ter condenado em editorial os amplos poderes que a Justiça Eleitoral se autoatribuiu em outubro de 22, coloca um link e o texto, ó. Quando foi disseminado o conceito de desordem informacional, também deixa um link. O noticiário do Diário Paulista deixou de dar amplo destaque a algumas decisões teratológicas do Tribunal Superior Eleitoral daquele ano. Já mostra a falha. Ombudsman, vocês falharam aqui, ó. E aí vai além. Trazer o exemplo. É exatamente o que fala nos editoriais. Ataque às instituições. Que ataque? Explica. Aqui o 360 diz, faltou explicar algumas decisões teratológicas. Quais? Quais Poder 360? O que é que a Folha deixou de falar? Vou te dar um exemplo. 19 de outubro de 22, traz uma data, Poder 360 deu como manchete, notícia principal, esta informação. Olha como vai destrinchando. Onde, como, por quem, quando, onde, o que aconteceu? TSE censura a fala de ex-ministro do Supremo em programa de Bolsonaro. Sobre o ministro lá, né?
A Justiça Eleitoral mandou cortar um trecho de propaganda televisiva de Bolsonaro. Era uma fase de Marco Aurélio Melo, ministro apresentado do Supremo, que dizia: o Supremo não inocentou Lula, o Supremo assentou a nulidade do processo crime, o que implica o retorno à fase anterior à fase inicial. Em suma, Melo relatava apenas um fato. O então candidato a presidente Lula não havia sido inocentado de nenhum crime pelo qual havia sido condenado antes, em diversas instâncias, por causa da Lava Jato, havia apenas a determinação para que os processos começassem novamente. Na Folha de São Paulo, na época, o episódio foi relatado nesse post. Coloca a manchete, ó. Propaganda eleitoral de Bolsonaro é interrompida com aviso de infração. Coloca o link. Só que no texto não estava explicada a razão da interrupção, nem qual havia sido a frase suprimida. Então a Folha que finge combater a censura, olha vocês aqui, Folha de São Paulo. Botar o dedo, explicar. Um jornal aí que tem amplo espaço, que entrevista inclusive o próprio ministro Marco Aurélio Mello por diversas vezes nos últimos tempos, e vários outros ministros também constantemente estão, né, aspas, né, pequenos breves comentários, entrevistas para o Poder 360. É importante, é um jornal que está aí, né, na grande imprensa. Não é todo dia que você vê uma nota como essa apontando o dedo na cara. E é importante para o bem do jornalismo mostrar onde estão os erros, sem nenhuma crítica, sem nenhuma ironia, sem nenhum sarcasmo. Aí continua. O centenário Estadão publicou também neste domingo o editorial A Legítima Crítica ao Supremo. No texto, o Diário Paulistano é menos contundente do que a Folha. Falamos isso ontem. Apega-se mais a uma atitude recorrente do judiciário, com magistrados confundindo críticas com ataques ou ameaças. Aí eles colocam lá um parágrafo, né? Contrário do que parece pensar alguns ministros, criticar instituições, não é necessariamente atacar, ameaçar, babá. O fato é que o uso das expressões ataque e ameaça como sinônimo de crítica tem sido comum na mídia tradicional, inclusive no Estadão. Aqui. Coloca 2 links aqui, ó. Vocês estão distorcendo o que é crítica e estão chamando tudo de ataque. Tudo não. Quando vem da direita é ataque. Neste Poder 360, a palavra ataque é reservada para quando há um indício claro de agressão física. O que deveria ser as palavras possuírem um valor real e objetivo. Frases ou ofensas na internet são tratadas como críticas. É isso aí. Tá de parabéns. Pelo menos para mim. Assim como a Folha, o Estadão faz ressalvas no meio editorial, né? Não, é o parágrafo padrão. Olha só, né? Bolsonaro é meio golpistão. Então, já que Bolsonaro é golpistão, algumas excepcionalidades podem ser feitas. Eles colocam lá o parágrafo do Estadão. Por fim, o jornal não explica por que uma opinião que produza críticas acerbas que possam desmoralizar instituições seriam democráticas. Por que é antidemocrático, Estadão? Explica aí. Explica aí por que é antidemocrático. Explica aí, conta aí pra gente. Valeu. É evidente que os liberticidas instrumentalizam a liberdade de opinião para propósitos indisfarçavelmente antidemocráticos. Quando Bolsonaro fala em liberdade, obviamente não é liberdade no sentido liberal democrático, que garante a todos, indistintamente, o direito a questionar o Estado e suas instituições a qualquer tempo, e sem a liberdade de desmoralizar os pilares dessas instituições, porque estas são um obstáculo para seus projetos autoritários de poder. Por que é antidemocrático? Explica aí. Explica. Vai. Vamos. Em suma, tanto a Folha como o Estadão seguem adeptos da teoria propagada pela Polícia Federal e abrigada pelo Supremo de que o Brasil esteve a milímetros de ter sido alvo de um golpe de Estado que teria quase sido perpetrado por Bolsonaro, pelos baderneiros que decretaram aí o dia 8. Já quando você vai pro Globo, que é da propriedade da família Marinho, dona da maior conglomerado de mídia do Brasil, e também a empresa de mídia que mais se beneficiou de verbas de publicidade com a volta de Lula ao poder. Falei, minha Nossa Senhora, que matéria fantástica! Matéria fantástica é essa que vai assim, destrinchando. Isso é muito importante, não tem mais. E isso já existiu no passado.
Trouxe exemplos para ver depois disso. Trouxe exemplos. Mas se perdeu. E tem que voltar. Tem que voltar a apontar as falhas da imprensa. Isso é importante. O Globo ainda não fez um editorial nos dias mais recentes sobre liberdade de expressão. Lógico, a Globo é a favor da censura. Em vez de expressar sua opinião sobre o tema do momento, se o Supremo está seguindo a Constituição a bloquear por completo o acesso de algumas pessoas às redes sociais, o Globo fez um editorial também neste domingo falando que é um erro atrasar a aprovação do PL das redes sociais. Aquela mudança que eu falei pra vocês, né, não é mais PL das fake news, a Globo mudou pra tentar tirar, né, essa imagem negativa de censura. A Globo é uma porcaria, é um lixo, né, essa empresa. Nesse texto, o Globo apenas trata de um tema de interesse direto do governo Lula e sobre o qual a oposição sobre Jair Bolsonaro tem aversão: a regulamentação das redes sociais, no que ficou conhecido como projeto de lei das fake news. O Globo argumenta que os adversários do PL das fake news confundem propositalmente seu objetivo. Acusam-no de promover censura quando o texto não impõe nenhuma restrição à liberdade de expressão, além das já previstas em lei há décadas. Decisões duras da justiça ao suspender contas e posts surgem num vácuo jurídico. Num vácuo jurídico? Falta uma lei atribuindo às plataformas o dever de zelar pelo conteúdo. É disso que se trata. Até grifar aqui, ó. Caneta. Vácuo jurídico. Quando afirma que contas em redes sociais são bloqueadas e seus donos são proibidos por tempo indefinido de se manifestarem nessas plataformas, o Globo não explica por que isso está no vácuo jurídico. A Globo não explicou. Acredita em mim, né? Muitos especialistas em direito acham que não tem vácuo. O Supremo simplesmente não poderia banir pessoas por tempo indeterminado. Na realidade, o PL das fake news nunca esclareceu dois pontos relevantes sobre essa eventual lei. Primeiro, como seria o critério objetivo para definir o que é verdade e o que é mentira? Deixar a decisão para critérios próprios das redes sociais, empresas de tecnologias, big techs, né? Isso não resolveria o problema. E segundo, uma vez decidido o critério, quem teria o poder para arbitrar caso a caso sobre o que é fato e o que é mentira? É o Lula que vai dizer o que é verdade e mentira? É a Miriam Leitão? Há um terceiro ponto também controverso. Ofender com palavras uma instituição, magistrado, qualquer autoridade seria considerado um crime a ponto do autor ter de ser banido da internet? Um dos maiores especialistas e defensores da liberdade de expressão no Brasil, o ex-deputado federal Miro Teixeira, se não me engano foi ministro da Dilma até, entende que ir à frente do Congresso e pedir que o Poder Legislativo seja fechado não é crime, mas livre exercício de liberdade de expressão. Miro também entende que no 8 de janeiro a democracia não correu risco. Depois eu fui dar uma olhada no site do Poder 360 para ver como é que as coisas funcionam por lá. E eu vi que o diretor de redação, né, é o cabeça lá, esse cara ali, ó. Fernando Rodrigues, FR_BSB. Jornais tradicionais sobem um tom contra judiciário e ministro, né? Só a Globo que não. Eu achei muito importante uma como essa. Só relembrando o que a gente trouxe no mês de fevereiro. Vai estar no Atlas de fevereiro, já tá escrito, né? Tá no ar já. O jornal Tribuna da Imprensa tinha uma parte dele que toda edição tinha ali, ó, os caros colegas, onde era comentado sobre todos os absurdos que estavam acontecendo. Aqui, nesse recorte que eu peguei, se você tiver, não é porque a qualidade do vídeo talvez não esteja tão boa, mas, por exemplo, aqui como eu tô vendo na qualidade original, dá pra perceber que tem uma linha aqui assim, ó, que é a divisão desse pedaço com a parte de cima. Porque o que eu trouxe em vídeo na época era mostrando as críticas que eram feitas a Miriam Leitão. Mostrando que a Miriam Leitão já é o que ela é desde 1999, pelo menos, né? Ali, ó, Miriam Leitão, entrevista a Sérgio Verlang, ela não tem nada a perguntar, ele nada a responder. Acontece que ela é intimíssima de Gustavo Franco, Pedro Malan, Mendonça de Barros, Daniel Dantas, Pércio Arida, Lara Rezende. Ele é marido de uma candidata bastante acelerada para chegar à rota do BNDES, Helena Landau. Era, né? Ela gasta o tempo não perguntando e ele esgota o seu tempo não respondendo. E o telespectador está vendo a novela da Globo. Mais uma vez, ó, Miriam Leitão, no desespero,
Não podendo entrevistar mais Gustavo Franco, nem Malan, nem Mendonça de Barros, nem Pio Borges, nem Lara Rezende, nem ninguém que tanto enfeitava o seu passado, recorreu a Daniel Dantas. O homem da Opportunity foi, falou e não disse nada. Que era o combinado. Coragem dele, satisfação dela, que mostrou que está viva, vivíssima. Ainda mais um, ó. Quem diria, não é apenas Miriam Leitão que defende os arautos do Planalto. Ela já era conhecida como porta-voz do Planalto desde 99. Não mudou nada. Miriam Leitão vem com o seu mesmo futebol arte, sem fraquejar, sem decepcionar desde lá então. E tinha isso na imprensa. Aí você vê aqui, ó, aqui era no Globo, aqui é na Globo News, aqui é na Globo News também. A gente comentou isso em fevereiro. Aí eu deixo até de sugestão para vocês. Eu acho aí válido chegar lá no Twitter, vocês têm Twitter, né? FR_BSB, Fernando Rodrigues, eu boto lá Fernando Rodrigues e procura, você vai lá, você fala assim, ó, parabéns, Fernando Rodrigues. Ele é diretor, eu esqueci se ele é diretor, acho que é diretor de redação, que ele ocupa. Só elogia, fala assim, pô, o trabalho importante que vocês do Poder 360 estão fazendo. Ou vocês acham que não é importante que a imprensa comece a pontuar os erros que estão sendo cometidos? A autocrítica, né? É olhar para si mesma. Começar a cobrar os colegas que tenham honestidade. Não dá para ser igual a Folha de São Paulo, que faz um texto falando que o novo jornalismo, onde o repórter apresenta com o celular na mão, é ruim. Não dá para a Folha de São Paulo fazer isso se não citar Daniela Lima, né? E todo mundo sabendo que é para ela. Porque tá com o dedinho, não pode falar do mal da Rede Globo, tem que começar a expor. A Rede Globo tem que ser exposta para o Brasil. Ficou claro aí que no caso do Elon Musk, como foi um ventilador gigantesco. Ele jogou caquinha no ventilador, um ventilador gigantesco. O rei ficou nu. A Globo tem que ser exposta. Folha, Estadão, para começar, entra na linha. Quer criticar? Critica, mas critica de forma honesta. Explica por que é antidemocrático. Explica o que é o vácuo jurídico. Matéria corajosa do Poder 360. Para a Globo isso vai ser um ataque. Para o Estadão e Folha também, né? Não é crítica, é ataques. Matéria corajosa. Para mim, tá de parabéns. Iniciativa aí que no jornal de hoje em dia não existe mais. Não existe mais. Mas enfim, né? Vai ter outra. Todas essas entrevistas foram feitas por Miriam Leitão. Perdão. Miriam Leitão. Que era piada desde aquela época. E vida que segue. Pegando o gancho que ele falou, né? A Globo, no final de semana, postou um editorial defendendo censura, né? Pelo das fake news. Regulação das redes sociais na Europa é referência para debate no Brasil e meio a recuo de prazo na Câmara. Quando eu li essa manchete, eu vi assim, ó, regulação, redes, Europa, Globo. Falei, cadê o Ricardo? Cadê? Fui chorando. Antes desse parágrafo, já vi a foto. Falei, eu te achei. Eu sabia que você tava aqui. Eu sabia. Você. Sim, você tava aqui. Aí tá ali, ó. Essa narrativa aí, né? Toda a construção da matéria da Globo foi com o Ricardão. Explica Ricardo Campos, professor da FADEI, da GOT Universitária. Eu não quero nem saber o que ele falou. Gente, é mais uma nota da Globo falando da importância de regular a rede social. Quem é esse cara? Ele tá aí desde abril de 2023. A Globo que nos revelou que foi ele que ajudou Orlando Silva a construir o texto da PL 2630, trazendo esses elementos da regulação europeia para o Brasil. Esse rapaz é o tempo todo isso. Agora, né? Se tornou depois aí sócio da Vardi Advogado, lá do Valfrido Vardi, né? Ligado à IRE, amigão da galera. São os mesmos agentes. Editorial defendendo, traz lá o pai da criança. Essa é a Globo. Do mesmo jeito que a Globo fala de regulamentação da mídia, tem que falar então sobre regulamentação da imprensa. Lá nos Estados Unidos, uma vez foi feita uma lei antitrust para impedir que super conglomerados, né, os trusts, como dos Rockefeller, se tornassem maior do que o Estado-nação. E aí, não, apoio tamanho, você tem que quebrar em empresas menorzinhas. Talvez esse seja o ponto da gente começar a discutir até quando o tamanho da Globo, que já está muito grande. A gente tem que começar a ver assim, o quanto a gente tem que reduzir o poder da Rede Globo. Vamos começar a discutir isso? Será que a Globo está disposta a abrir mão de um pedaço do seu poder? Pisando fora da faixa,
Talvez em busca de ser demitido. Talvez ele tenha um FGTS, né? Cheio. Tá em busca dos 40% da multa rescisória. Sandenberg escreveu esse texto aqui, ó. Não pode haver censura nas redes sociais. No final, ele defende a regulamentação das redes. Mas ele não quer censura. É normal. Filósofos, juristas, pensadores e jornalistas, para só ficar no grupo que nos interessa no momento, têm o dever do ceticismo, de levantar a dúvida razoável, de checar e revirar um tema de todos os lados. Absoluta convicção não cai bem. É difícil para qualquer pessoa de princípios políticos e morais ter absoluta convicção de qualquer coisa. Dirão: mas o ministro escolheu um bom ponto. Difícil discordar da sentença. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E por que é difícil? Porque é uma obviedade. Usando o recurso clássico de oratória, repetição do óbvio, o ministro seguiu. Liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação de ódio, preconceito e todos os ismos e fobias. Né? Defesa da tirania. Está na cara, não é? Enfim, Musk ameaçou não cumprir decisões da justiça brasileira, o que é diferente de não cumprir. Mas o ministro partiu para a briga, ameaçou de volta, e não é o que se espera da Corte Suprema. Aqui no Brasil, estamos diante de uma questão grave. O andamento do mega inquérito das fake news conduzido pelo ministro, que agora inclui o Musk, sem falar no longo prazo do segredo de justiça imposto a diversos pontos do processo. Há uma tendência de tentar barrar as fake news, né, mais agressão, discurso de ódio, etc., antes que o discurso seja dito, publicado na imprensa tradicional ou nas redes. Prevalecendo essa tendência e essa prática, lógico que haverá censura. E aqui estamos prontos para tumultuar tudo. O que é fake news? Ninguém pode ser acusado ou condenado por divulgar fake news porque a lei brasileira não diz o que é isso. Pois é, o projeto está na Câmara, estava parado. Agora está no tumulto. Tem mais. Se for definido o que é fake news, o que está longe de ser simples, caímos em mais duas questões. Primeiro, quem que vai fazer a lista das fake news? Segundo, quem que vai ser o censor encarregado de identificá-las e barrá-las antes da divulgação? Um jornal? Uma emissora de televisão? Ou uma rádio vão ter que censurar os seus jornalistas? As redes sociais terão de criar algoritmos para capturar e tirar do ar as fake news e discursos considerados porque a autoridade, né, de ódio, etc, tudo mais. E aí? Para que lado vai? E aí, chegando no final do vídeo, só para que vocês terem uma ideia de que ponto nós estamos em uma semana de confusões. Só que a gente comentou aqui no canal que tem muito mais coisa, né? Mas só para exemplificar. Eu comecei a escrever não. Tô separando, né? Notícia já por tema, subtema, na verdade. Pro Atlas de abril, que vai sair em junho. Só sobre essas questões ligadas à liberdade de expressão. Como tudo começou. Tem 9 tweets e notícias e vídeos, né? Eu comento sobre como surge, né? Ou seja, o Twitter Files. Como se dão as coisas, aquelas primeiras repercussões, né? O Schellenberger lá falando e tudo mais. A matéria do Poder 360, não trabalho lá. A única pessoa que eu conheço do Poder 360 é a Paula Schmidt. A única pessoa... Eu conheço o André Marcília também, eu conheci com ele uma vez. Só, mas ele não trabalha lá, né? Ele escreve lá periodicamente. A Paula é jornalista deles. Ela fala que a Paula trabalha... Eu acho que a Paula trabalha lá. Talvez não trabalhe. Então não tenho... Falo porque eu realmente acho que fez um bom trabalho naquela matéria. Na época eu recomendei, falei, ó, a matéria mais completa sobre o caso, com print, as traduções, dando destaque, matéria longa. Fiquei muito feliz de ver, viu? De coração mesmo. Mas enfim, depois, Elon puxa o pino, né? Pra começar a confusão. Quando ele começa aqueles tweets, né? Danadinhos. Por que, ministro? Por que fazes isso? Né? Por que tanta censura? Aí tem ali, reações parte 1. Primeiras confusões que teve. Depois volta pro Elon subir o tom. Lembra do tweet dele falando, né, que Lula tava na coleira. Outras coisas, tá ali. Depois, reações parte 2. Algumas coisas da imprensa, algumas reações. Aquele Elon versus donos do Brasil. Depois que eu coloquei de forma ordenada, eu vi que foram algumas notícias sobre a questão aí dos funcionários dele serem presos. Que saíram, assim... No primeiro dia, acho que no dia 8, saiu uma nota falando a Arapuca, que o cara lá não pode cair. E aí falava, ó, não tira o X do ar,
não tira o X do ar, que são Arapuca, mas qualquer coisa prende aí a turma que trabalha no Twitter. Saiu essa já no dia 8. E a gente comentou agora no final de semana, né, que a turma pediu demissão. Entregou, renunciou ao cargo. Aí você, quando coloca a notícia no alto, você vê, rapaz, que viagem que tá acontecendo no Brasil. Então tem essa, tem outras notícias. A Polícia Federal apurando, o próprio governo Dilma, né? Enfim. Depois, Elon contra Focas e Ongueiros. É o Twitter File parte 2, questão do Felipe Neto, questão das ONGs, que foi discutido. Consórcio amigo, só aquelas notas absurdas da imprensa apoiando todo tipo de censura, todo tipo de narrativa maluca, tipo, ai, foram encontradas 20 antenas do Elon Musk, né, junto aos garimpeiros malvadões da Amazônia. Aquela da Folha de São do Valor Econômico, ai, o Elon Musk aí se juntou com a criminalidade e perdeu. Foi papo de maluco. Orquestração internacional, em destrinchar a narrativa, que foram várias aí. Quem foram os atores que propagaram isso? Christian Lynch, Jamil Chad, Daniela Lima, a matéria que saiu no jornal O Globo. E depois mostrar, quando Elon Musk falou sobre atuação internacional, ele compartilhou o Mike Pence, que soltou a nota mostrando, né, a atuação da USAID, da CIA, vai estar lá. Isso só na última semana. O consórcio contra a censura é o maior tópico, vocês podem ver. E essa notícia do vídeo de hoje nem entrou. Vai ter que entrar ali, né? Ou talvez até outro capítulo à parte. Só notícias críticas ao estado de coisas do Brasil. O quase fim do país das fake news falando que não enterrou. Aí tem a turma defendendo censura, né? Vou trazer essa matéria, botando ali. E uma possível ação por parte do Supremo. Reflexões das mais diversas, né? Que eu... Até similar à questão do consórcio contra a censura. Só que não é de jornalistas. São pessoas de direita e de esquerda comentando aí sobre o que está acontecendo, né? O CPF. Ali é a imprensa comentando. E termina ali com o adeus do Corípico. Até agora. Imagine, né? Vai ser 1/3 do Atlas de Abril só falando desses acontecimentos. Acho que o mês de abril é um marco. É um marco diante de tudo. E o de fevereiro tá no ar. Esse tá... Pelo menos um capítulo é o meu preferido, né? Que eu escrevo. Me perdoa. Mas é porque o tema me interessa muito. São aqueles dossiês históricos. É nesse que tá o índice aqui, né? Olha, ó. Dulles, o falso historiador, do IBAD, a Revolução de 64, uma CPI contra a Globo, Enéas, Lula e Soros. Tá lá os 4 temas. Todos foi eu que escrevi. E depois do pessoal, né? Escreveram vários. Ô, rapaz. Tá errado ali, viu? É o ato do dia 25. Eu escrevi certo. A Mariana colocou o ato do dia 24. Olha. Tô vendo aqui agora. Mas é um errinho que passa batido, né? Tá lá só no título. Pô, a Mariana me deu... Eu acho que não tá certo. Eu não acho que eu botei dia 24, não. Tá dia 25. Mas brincadeiras à parte tá aí, né? Vocês que não lembram mais da confusão de Bolsonaro, mas tá ali. A preparação pro ato, o tamanho do ato vira debate. Aí teve muita gente, aí teve pouca gente. Esquerda e o consórcio negação, repercussão internacional, a reação do establishment, a esquerda expõe seu ódio, o caso do jornalista internacional, o caso do Sérgio Tavares, né? Análises importantes. A esquerda expõe seu ódio, inclusive tá ali a parte também do Murilo Aragão, que ele foi pra cima do... Nossa, como é o nome do cara? Da Axie Armor? Não lembro. Mas enfim, tava querendo cancelar uma empresa aí, né? Enfim, tá tudo aí, tudo etc. A questão da BIM da baleia, a festa Globo Lulista, que também teve muita confusão em fevereiro, né? Tempos Veritatis, os desdobramentos. Tá no ar, tá disponível. Considere, se tornar assinante, se não é, kimpaim.com, sem BR, 463 páginas, eu acho, tá com o Atlas desse mês. Um livro, né? Mais um, entregue, 14º. Maior trabalho historiográfico desde 1º de janeiro de 2023. Sem querer só arrogante, que não tem. 464 páginas dos principais eventos do Brasil contados em narrativa histórica, links, imagem, vídeo, tá lá. A partir de R$15, você assina, quiser contribuir com mais, você contribui. Assinando agora, você vai ter acesso a todos, não só o de ontem, né? Não só de hoje, que saiu hoje. Todos. Já tem 14. Acho que tá bem da conta, né? Olhando aí o que a galera normalmente oferece digitalmente, acho que dificilmente vai ter algo nesse precinho, né? Muito obrigado a vocês que apoiam. Vocês que pagam o salário de minha mãe, de Gabeto, Teixuga e de Mariana. E é isso. Chegamos no final de mais um vídeo. Sabia que não teve que comentar os 2 assuntos. Eu não quero deixar de passar esses assuntos. Eu acho que são bem importantes. Tem que ser datados, explicados, mostrar. Até porque, né? É o principal problema da direita, da ponta. Eu normalmente falo também, tem os problemas pra gente lidar, mas esses eventos recentemente não dá pra gente deixar de lado.
Não dá para deixar esses eventos de lado. Tem que martelar algumas coisas. E é isso, gente. Eu mandei... Não dei play nenhum vídeo hoje, né? Então, se você gosta do meu trabalho, quiser ajudar um pouquinho mais, passa no mesmo canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição, sempre falo isso, né? Então, repetiu de sempre. Tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, tá aqui em cima. Compartilha o vídeo. Volta amanhã e eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Ah, deixa lá um comentário. O cara lá da Poder 360 pede mais matérias como essa. Tem que ser semanalmente. Uma crítica da imprensa. Uma crítica por semana. Tem que ter, eu faço questão de divulgar. Em trazer aqui em vídeo e datando, né? Começar a encher o saco desses jornalistas. É isso. Agora eu fui.